Agora a gente vai falar sobre lesão do plexo braquial no parto. O que acontece? Algumas vezes, principalmente na via de parto normal, a criança pode ter uma série de alterações, que o obstetra que vai descrever isso melhor, mas na rotação, né? A gente estuda, né, durante a faculdade, né, apesar de ser neurocirurgião, a gente estuda tudo durante a faculdade, na obstetrícia, tem uma série de movimentos que o feto faz quando entra na mãe, entra no trabalho de parto, justamente para ele entrar no canal vaginal e rodar, né? Algumas vezes, não é tão comum isso, tanto que a gente sabe que hoje a via de parto sempre de escolha é o parto natural, né? O parto normal, é que alguns problemas na rotação e muitas vezes, quando acontece isso, pode ter uma série de dificuldades técnicas que o obstetra vai ter na hora do feto sair. E uma das coisas que acontece, a gente vê muito mais frequente, hoje está cada vez menos comum, até porque se o obstetra nota alguma coisa de diferente nessa evolução do parto, ele já muda o parto para via cesárea, é a criança ter uma lesão de plexo, né? Para a gente, neurocirurgião, o que acontece é, às vezes, o relato, né, de um parto difícil, um parto normal que foi difícil, e o pediatra já notou na sala de parto que é uma alteração na movimentação de um dos membros da criança, né? E o neurocirurgião, geralmente, vai entrar nesse conjunto de avaliadores dessa criança que tem essa alteração da parte motora. Assim que ela nasce, eles vão pedir uma avaliação. Não precisa ser feito de forma imediata, nem logo na sala de parto, logo nos primeiros dias, mas essa criança vai ser encaminhada para a avaliação do neurocirurgião de nervo periférico. O que é que ele vai analisar? Em primeiro lugar, eu tenho alguns vídeos falando aqui de doenças de nervo periférico, mas realmente é uma área da neurocirurgia muito específica. Da mesma forma que a gente fala de DBS, PRADO e tal, o neurocirurgião de nervo periférico geralmente é alguém que foca muito nessa doença, porque são doenças raras e tecnicamente bastante difíceis de abordar, principalmente nas rafias, uma série de coisas. Tem algumas doenças como túnel do carpo e outras que elas são mais simples a abordagem, mas as lesões de plexo são uma das que são difíceis, né? Mas o curioso e o interessante é que grande parte dessas crianças, mesmo com a lesão parcial, ela vai recuperando nos primeiros meses, e nem sempre as crianças vão precisar de abordagem cirúrgica, né? Por quê? A criancinha ela tem uma capacidade de regeneração e muitas vezes há uma lesão parcial dessas fibras. O neurocirurgião vai acompanhando essa criança e muitos desses nervos eles vão se melhorando a motricidade e você observa. O que o neurocirurgião vai avaliar? Obviamente você vai ter que procurar, vai ter que fazer a avaliação, mas só para você entender qual a lógica da gente. Vai ser determinar o grau da lesão, então a gente tem um monte de escala e scores que a gente utiliza para ver qual foi o grau dessa lesão do nervo, quais nervos foram afetados, vai fazer o acompanhamento dessa criança com reabilitação para ver se a funcionalidade ela está boa e depois, isso nos primeiros meses de vida, vai ver se isso está havendo melhor ou não. A partir desse contexto, depois desse acompanhamento, depois de estimulação, que vai se decidir se é necessário ou não. Bem parecido do que acontece com as lesões de plexo e outra, é bem comum em adulto a gente vê de moto, né? Mas criança tem algumas particularidades, principalmente essa capacidade que ela tem de regenerar e algumas melhoram sem precisar de procedimento, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.